Ô, Luquinha, se tiver online aí, já consegue. Eu voltei. Boa. Mano, eu vou ter que tentar aqui adicionar o Luquinhas, cara. Que estranho, Ah, mano. aquele mesmo esquema. É, então, porque pra ele não ter que ficar toda hora pedindo pra entrar, pô. Sei qual é. Sabe? Eu tenho que Apareci, tentar. Brasil. Botei aqui no joguinho do Palmeiras aqui. Ah, o Novo Horizontino é o do Jordi, né? Sim. Que fez aquela Boa, lambança Luquinhas. no jogo contra o Primavera. Sim. Ô, boa, Luquinhas. Bom, ô Luquinhas, antes de você concluir seu raciocínio, voltando aqui rapidão, cara, cada vez mais mostra a dimensão que o Palmeiras vem fazendo com a base, cara, porque você vai vendo outras bases, a do Flamengo, mesmo, que é uma excelente base também, indiscutível, multicampeão, mas tem dificuldade nesses jogos e o Palmeiras, cara, os meninos, eles conseguem jogar de igual para igual, é isso que é, então assim, mostra cada vez mais a dimensão do trabalho do João Paulo Sampaio, cara. E aí, ô Luquinhas, você também concluir o raciocínio aí, cara, para também a gente passar o próximo tema e ir com os palpites aí, cara. Mas é um Flamengo aí, cara, como você falou, cara. Decisão acertada, tudo. E num clássico enorme contra o Vasco aí, cara. Concordo, cara. Foi o que eu tava falando, né? Complementando a minha fala anterior. É isso, eu acho que foi acertadíssima pra mim voltar já contra o Vasco, porque justamente é um clássico e clássico mexe no anímico, né? Queira ou não, o clássico ele mexe no brilho dos caras, faz com que a motivação aumente ainda mais. E eu acho totalmente importante para o Flamengo nesse contexto de já na semana que vem ter três jogos importantíssimos em sequência, né? Vai ter o Fluminense, o clássico, no domingo. Pega o São Paulo no meio de semana, estreia no Brasileiro e o Corinthians na final da Supercopa. Então, até para os caras voltarem nesse ritmo, é extremamente essencial já vir com o time principal, com a cavalaria, já no clássico. E só para finalizar a questão da base, independentemente de tudo bem, eu acho que os caras não têm a maturidade, os meninos do sub-20 talvez não tenham a maturidade o suficiente para encarar um profissional. Só que, cara, quando se trata do sub-20 do Flamengo, quando se trata da base do Flamengo, eu acho inadmissível, cara. Porque a preparação que esses meninos têm com 17, 18, 20 anos, tem maluco de 30 nos times pequenos do Rio que não tem metade do que os caras têm, cara, em relação à tecnologia, à evolução, sabe, aos recursos tecnológicos e técnicos. Esses caras não têm. Então, o mínimo que você pode cobrar desses meninos, o mínimo, tá? Eu não tô dizendo que tem que cobrar o título carioca, óbvio que não, mas o mínimo porra, você chegar em Moça Bonita e não, cara, não perder pro Bangu, cara. É você não passar vexame. Eu não lembro se o primeiro jogo o Flamengo perdeu ou empatou contra a Portuguesa. Acho que empatou, não Um a foi? um com a Um a um, Portuguesa. 1-1. E também não jogando bem, não, tá? A Portuguesa abriu o placar e teve que correr atrás, acho que no finalzinho, o Iago de cabeça. Pois é, então, cara, são atuações que não condizem justamente com toda a preparação, todos esses recursos, esse privilégio que os meninos têm de ter recursos que os caras não têm, os caras de time médio para pequenos do Rio não têm. Desses três adversários do Flamengo, eu acredito que, beleza, o Volta Redonda dos três, talvez tenha um time mais qualificado, né, por ser o time que jogou a Série B do ano passado, eu não me recordo se foi rebaixado ou não na Série B, acho que caiu para a Série C, não foi? Aí, Caiu. Então, caiu para a Série C, mas enfim, né, um time minimamente estruturado ali. Só que mesmo assim, cara, eu acho, assim, se colocando no lugar do Leno, tá, eu ficaria muito chateado, porque de fato não é inaceitável. É inaceitável justamente por essa preparação, pela quantidade de recursos que esses meninos têm na base, né? E não é qualquer base, cara. A gente não tá falando com todo respeito
hoje, sei lá, de uma base pegar uma base aqui que não tem muita relevância nacional. A base de um Cruzeiro, um Atlético Mineiro, não é a base desses caras. É a base do Flamengo, a base de um time que meses atrás ganhou o Mundial contra a melhor base do mundo, na minha opinião, que é a do Barcelona. E jogando bola, botando os caras na roda no Maracanã. Eu lembro de ter assistido o jogo. Então, pô, não é possível que uns caras desses não tenham a qualidade técnica de desempenhar, de performar contra um Bangu, contra uma Portuguesa no Campeonato Carioca. Pelo amor de Deus, eu não vejo isso. Não sei se talvez seja um problema tático. Outra coisa também, respeito muito o Bruno Pivetti, mas ele como treinador não me agrada, porque ele passou pelo Vitória em 2020. Teve duas passagens, 2020 e 2021. Cara, não me agrada. Ele já treinou a base do Vitória também. Foi treinador do Sub-17 por um tempo. Nunca foi um treinador que me enxergou os olhos. Eu fiquei muito surpreso, de verdade, quando eu vi o Flamengo anunciar ele para ser o treinador do Sub-20. Eu acho que apesar de não ser um cara com tanta rodagem assim no futebol profissional, eu talvez, como Flamengo, tá? Não tentaria o Bruno Pivetti para coordenar a minha base, porque eu acho que a base, eu acho que é diferentemente. Um sub-20 para um Flamengo hoje é diferente de um sub-20 para um Cruzeiro, ou sei lá, para um Corinthians. Porque, cara, é a base do Flamengo, é a base do melhor time do país. Então você tenta exigir, se eu tenho a base do melhor time do país, eu tenho que exigir que minha base seja a melhor do país também. Sabe? E para mim é totalmente... isso vai totalmente de encontro a partir do momento que você contrata o Bruno Pivetti para ser o seu treinador. Com todo respeito ao Bruno Pivetti, né? Talvez se continuasse com outro treinador que já estava lá há mais tempo, porque tem muito isso, eu vejo na base, principalmente as que acabam dando muitos frutos, de um treinador que já acompanha os meninos desde lá de trás, que vem com os meninos desde o sub-15, do sub-17 para o sub-20, porque é um cara que já conhece esses meninos, que já viram esses meninos lá atrás. Você trazer um cara de fora para tentar se adaptar a jogadores novos que naturalmente vão precisar de mais maturidade. Você contratar os caras para primeiro ele se acostumar com o futebol deles e fazer jogar bola, naturalmente isso vai passar a refletir dentro de campo. É difícil que algo de imediato dê certo, sabe? Se tratando da base. Então acho que essa sequência de erros talvez explique essa má fase que o Flamengo vive no Carioca, né? E eu tava vendo aqui enquanto vocês falavam, que eu falei do Palmeiras da base, foram 3 jogos. Teve também um jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que o Palmeiras empatou o jogo. Então o Palmeiras teve 2 vitórias e um empate pela Série A do Campeonato Brasileiro, cara. Contra Cuiabá em Cuiabá, contra Ceará e Ceará. Aliás, contra o Ceará na Arena Barueri, contra o Atlético Paranaense na Baixada. E gol do Novo Horizontino enquanto eu falo, cara. Aí, olha, bicho, hoje eu vou dormir com a orelha quente, assim, cara. Mano, Não, que jogo lamentável, cara, do Palmeiras. Uma vergonha. De novo o Robson, cara. Esse cara gosta de meter gol no Palmeiras, mano. Contar um segredo pra vocês aqui. O Jordi virou o Noia, parceiro. Nossa, mano do céu. Olha isso, cara. 2-0 pro Novo Horizontino. Mais tarde tem análise, tá? Desse jogo. O Thiago vai fazer Nem me análise. fale, velho. Eu vou. Nossa, olha. Mano, esse Robson, cara, desde quando ele jogava no Curitiba, ele gostava de fazer gol no Palmeiras, cara. Ô maluco infeliz, velho. Nossa, que cara. De novo, mano, esse cara. Esse cara gosta de fazer gol no Palmeiras, mano. Inacreditável. Mas enfim, eu espero que o Palmeiras trate de fazer alguma coisa nesse jogo aí, no segundo tempo. Tomar um gol desse. Olha o gol da forma que foi, irmão. Tu tomar uma bola nas costas da forma que tomou, parceiro. Então, e aliás, por falar nisso aí, eu tô batendo nessa tecla desde o ano passado. Ô, dona Leila, cadê o zagueiro, caramba? Cadê o zagueiro? Aqui meu lateral. Também, Tá também. assim, né? Também. Meu lateral. Meu zagueiro aqui. É? Por quê? O lateral que era pra estar cobrindo aqui a avançada dele aqui, ó. O E o zagueiro. meu zagueiro olhando. Aqui meu zagueiro olhando. Em vez de meu zagueiro fechar e meu lateral ficar, não. Meu zagueiro aqui olhando, aqui meu lateral tendo que cobrir, ó. Tomou nas costas, filho. A bola veio aqui, ó.
Nas É uma costas. tecla, é uma tecla que eu bato faz tempo. Leila, sistema defensivo, cara. E E aliás, eu não estudei ainda não, hein? Pra ser treinador não, hein? Não estudei é, ainda não. olha. E, ô, Leno, aliás, eu fiz um post na Futebol em Foco. Sigam a Futebol em Foco aí, que ele explodiu, cara. Deu mais de 40 mil visualizações. Que o queridíssimo, ele não está jogando hoje, mas o nosso queridíssimo Giai, ele vai para 2 anos de Palmeiras, não tem um gol e uma assistência. E veio gente em comentário defender o Giai, falando que ele é lateral, que eu tô errado, não sei o quê. O cara tem 2 anos, não tem um gol e não tem uma assistência, o lateral. Castrado, castrado. Não, e Lateral veio gente castrado. falar. Não, e veio gente falar, ainda veio gente, para mim, desculpa. Desculpa as palavras. Mas veio gente que, para mim, desculpa, é um retardado assim, o cara que pensa nisso, que fala assim: o Carlos Miguel também não tem gol e nem assistência com a camisa do Palmeiras. Quase que eu falei, irmão, qual que é seu problema, cara? Não, teve cara que fez isso, mano. O É Abel fogo, Santana. velho. É, Olha a bicho. carinha do. Daqui a pouco ele Mas vai falar que é. que antes teve um pênalti que não foi nada. Ele vai falar que foi pênalti. É fogo. Enfim, ó, rapaziada, pra gente fechar aí, ô Luquinhas, e o Hendrick aí, irmão? E você que chegou agora, Luquinhas, mas eu defendo o Hendrick na seleção desde quando ele não estava jogando no Real Madrid. Pra mim, de todos os atacantes que passou ali, de centroavante, é o melhor pra mim. Pra mim, tinha que estar, e pra mim, eu não sou a favor desse negócio, não tá jogando, tem que convocar. Se o cara na seleção desempenha, tem que ir jogar. Tem que ir para a seleção e pronto, acabou. Você tem exemplos aí, por exemplo, eu sei que é diferente, mas o Rames Rodrigues não joga nada há anos. Vai para a Colômbia e joga. Você tem tantos exemplos de jogadores que. Então, assim, eu queria que você falasse agora, não tem desculpa para não convocar o Hendrick. E, aliás, é o único centroavante nesse ciclo horroroso do Brasil. É o único centroavante que tem 3 gols. Só para lembrar. Concordo com o gênero, número e grau com você, tá, Thiagão? Velho, eu falo do Hendrick que não é só o fato da qualidade técnica que a gente sabe que o Hendrick pode entregar, porque isso a gente já viu dele desde os 16 anos. Antes, na base, você já via que o cara era diferenciado. A questão não é essa, cara. A questão é que a gente não tem camisas 9 com a característica do Hendrick. Um cara que ao mesmo tempo consegue ter velocidade, um cara que ao mesmo tempo é muito forte, que arrasta 3, 4 na velocidade e tem um poder de finalização absurdo dentro da área. Então, assim, cara, é um 9 que naturalmente a gente tinha que olhar com mais carinho. Eu entendo que o fato dele, e além disso, além dessas características que eu disse, tem uma estrela absurda. É inacreditável a estrela que o Hendrick tem. Dito isso, eu entendo também que o fato dele, em muitos meses, né, no Real Madrid, ele ter ficado a maior parte do tempo no banco, isso acaba atrapalhando a própria evolução do Hendrick, porque a gente não vê o Hendrick jogando. E mesmo quando ele entrava em minutos esporádicos, eu tava vendo uma estatística um dia desses que, ele era um dos jogadores do Real Madrid que menos precisava de minutos para marcar um gol. Então, até nesse contexto que não estava favorecendo o próprio Hendrick, ele estava conseguindo entregar, cara, na medida do possível. Então, você vai falar que um cara desse não tem qualidade técnica? Pelo amor de Deus, ele tem qualidade técnica. A questão é que a gente não estava podendo observar essa qualidade técnica do Hendrick, justamente por ele estar no banco, né? Tinha muitas dúvidas em relação a como ele conseguiria jogar no Real Madrid, tá? Principalmente com a vinda do Mbappé, porque o Hendrick ele é anunciado no final de 2022 e o Mbappé só vem para o Real Madrid em 2024. Então, por muito tempo, a gente colocou que no mundo ideal o Hendrick ia chegar e em pouco tempo assim ia pegar a camisa do Real Madrid e jogar tranquilamente. Só que a gente não lembrou também que tinha o Mbappé. Então, a partir do momento que o Mbappé chega junto com o Hendrick, na metade de 2024, naturalmente ia ficar mais complicado para o Hendrick em questão de minutos, né? E isso claramente foi um dos motivos que, na minha opinião, fez com que ele não tivesse a minutagem esperada, né, nesse 1 ano e meio de Real Madrid. E é totalmente
assim, de se entender porque é o Mbappé do outro lado, né? Não é qualquer atacante. Mas mesmo assim, eu ainda se tinha ali a impressão que o Hendrick poderia ser um cara que entrasse nos minutos finais, como foi o Roselu na temporada 23-24. Um cara que não era titular absoluto, mas tinha suas minutagens ali na medida do possível e quando entrava conseguia render. Né? Mas nem isso o Hendrick conseguiu, nem essa função ele conseguiu ter no Real Madrid. E teve o Gonçalo Garcia também, que quando começou a despontar ali no Super Mundial virou a segunda opção. E de fato o Xabi Alonso escanteou o Hendrick. E aí com isso a melhor saída era de fato deixar o Real Madrid, cara. Eu não enxergava outra solução do Hendrick a não ser tentar minutos em outro clube. E para mim o fato dele ter ido para o Lyon e para a Liga Francesa foi o melhor movimento que o Hendrick poderia fazer. Porque a Liga Francesa, em termos de característica, ela favorece muito o Hendrick. Uma liga física, uma liga de contato, de imposição. Tudo que o Hendrick sabe fazer de melhor, né? Para um atacante. E ao que tudo indica, no Lyon, ele vai ser mais um ponta-direita do que um centroavante, né? Atuou nessa função nas duas primeiras partidas e que, por sinal, arrebentou jogando como ponta-direita. No último jogo mesmo, meu Deus do céu, jogou muito, muito mesmo. Com as características que favorecem o futebol dele, né? Justamente um jogo de muita velocidade, né? Um jogo de imposição. E é inacreditável, cara. A gente já falava dessa diferença física do Hendrick quando ele tinha 16, 17 anos. Agora com 19, meu amigo, é inacreditável, cara. Parece que ele tá jogando contra criança. Pô. Eu tava vendo os lances dele no Lyon, porra, a trombada que ele deu no lateral esquerdo lá dos malucos, cara. Assim, chega a ser inacreditável, pô. Chega a ser inacreditável. Parece que é um cara que já tá no futebol profissional há muitos anos, sabe? Jogando contra um dente de leite. Mas E O- o francês também não é fácil, não. Os caras também são maldosos é, também, né? E ele tem força olha, pra jogar contra os. Oi. só para passar absurdo, pô. para você rapidinho, o Skill Mons mandou várias mensagens aqui. Um abraço para você, irmão. Ele falou aqui: vocês param, senão vou mandar o Yuri Alberto pro seu time. Cara, no meu eu não quero, não. Já tem muito jogador ruim já. Mas se você quiser, irmão, tem um cara no meu Dá pro time Vitória. chamado Luigi. Chamado Luigi. A gente faz uma troca, mano. Ia ser da hora. Ele falou também, fala do futebol brasileiro, a gente falou, e ele mandou um abraço aqui para nós. Um abraço, viu, irmão? Um abraço pra você. Segue nós aí, viu? Se inscreve nas plataformas aí. Aí pode completar aí vocês, lendo também, e falar aí do Hendrick pra gente fechar, irmão. O Hendrick aí começou bem, mas também vamos ter calma e ver a sequência de jogos. Mas até aqui tá bem. Cara, vamos. Concordo, vamos ter calma. Concordo também que antes do Lucas reaparecer, de fato, o Thiago já defendia o Endrick na seleção. Eu fui contra, mas concordando. Por que contra? Porque não tem minutagem. Não tem minutagem. Então, tipo assim, foi o que o Lucas falou. A gente não assiste. Eu, particularmente, não assisto o Campeonato Francês. Bato na tecla de que o Campeonato Francês é um dos piores campeonatos dentro da Europa, junto com o português, tá? Então, você pega um Endrick com a qualidade e força que tem, irmão, ele vai sobrar. Há indícios de que ele vai sobrar. Eu quero ver o Endrick contra um Olympique de Marseille, contra um Mônaco e contra um PSG. Não estou dizendo que vai ganhar, mas se comportar da mesma forma com que ele se comportou contra esses times tecnicamente menores, irmão, esquece, pode chamar. Claro que eu vou falar, vão me chamar de maluco, posso até ser maluco, mas você colocar em proporções, o Mbappé entrega muito? Entrega. É um bom jogador? Não. Não é, pô. Eu É a acho. realidade. Eu Não gosto. é. É um cara rápido e forte? Sim. É um cara bom de grupo? Não. Não. Tá entendendo? Então, tipo assim, eu acho que foi o Edu no Clear. Eu acho que foi. Se não foi ele, foi alguém. Fez um levantamento do Real Madrid
antes do Foi ele mesmo, eu Mbappé sei e o que o você tá falando. Foi ele mesmo. do Real Madrid não, do Real Madrid sem o Mbappé e o Real Madrid com o Mbappé. O Real Madrid de fato entregava menos gols, porém a rotatividade era maior e tinha esses títulos. Hoje foi concentrado tudo num cara só, aumentou o volume de gols, mas o Real Madrid não ganha nada. E o Endrick não jogou por conta dele, chega o Xabi e não joga por conta acho que do Gonzalo. Desculpa, irmão, o Endrick é melhor do que os dois. Desculpa. É porque o garoto não tem minutagem, o garoto não tá num grande. É, é, é aquelas baboseiras do futebol, aonde o Bruno Formiga se levanta e fala de números. Nada contra o Bruno Formiga, tá? Bruno, um abraço. Mas o teu jeito de analisar futebol, na minha, na minha opinião, é um pouco equivocado, porque, segundo o Bruno Formiga, Dennis Bergkamp, quem o viu jogar, não é da época de vocês dois, Dennis Bergkamp seria um jogador ruim, porque não tem números expressivos. Pega um jogo do Dennis Bergkamp no Arsenal, que foi campeão invicto da Premier League, e pega um jogo só e você vai ver a maestria que era esse cara. A gente lembra do Henry, né? Metendo gol a rodo, né? Mas vê a maestria que era esse cara. A quebrada de linha que Dennis Bergkamp fazia. O Endrick se encaixa nisso aí também. Não tem minuto. Ele alega que ligou pro Ancelotti, o Ancelotti mandou ele ir. Eu acho que o Ancelotti não usava ele, não por não gostar, porque todas as vezes com o Ancelotti ele entrou e ele mostrou que ele tinha total credencial para estar ali. Só que é isso aí. Quem recebe mais, ele ou o Mbappé? Uhum. Quem tem que jogar quem recebe mais, é a lei do futebol. Tem Mas, essa. ô Lennon, mas quando ele jogou, por exemplo, a Copa do Rio, ele jogou a Copa do Rio inteira e levou o Real pra final, inclusive com gol de cavadinha. Então, assim, quando ele teve minutagem, é igual que você falou, se mostrou que poderia jogar. E é igual eu falei, essa questão, eu acho que cabe debate tudo, mas igual, quando se trata de qualquer seleção, eu não levo só, igual que você falou dessa questão de análise do Bruno Fubik, que é um cara que eu gosto, igual, essa questão, por exemplo, da parte A de minutagem, para mim é até a página 2. Se você tem igual o Endrick, por mais que ele não estava jogando no Real Madrid, mas ele quando jogou na seleção, entregou mais que outros ali que outros. É um exemplo. E assim como entre tantos outros, igual eu comparei aqui eu sei que é proporções diferentes, o Brasil é mais time, é melhor, mas Rames Rodrigues não joga nada há anos e não sai da seleção da Colômbia. Como eu falei, cada um na sua proporção. Outro também, numa proporção muito menor. Miguelito. Aonde ele passa, mano, só dá problema. Só dá, principalmente fora de campo. Mas lá na Bolívia, o cara não sai do time. Igual, não tô comparando o Brasil com a Bolívia, mas assim, cara, eu acho que se o cara entrega, não tem essa de tá jogando, tá jogando, não tá jogando. Se o cara entrega mais, tem que ir, acabou. Eu não sou muito desse negócio de, é só o momento. Não é só isso. Mas, igual eu falei, é uma variante, é uma proporção, cabe debate e são opiniões aí diferentes. Aí, se vocês quiserem também acrescentar pra gente pro palpite ou algo mais, mas é evolução, é o Endrick aí mostrando seu potencial com sequência e digo mais, complementando o que o Leno falou. O Endrick e toda a rapaziada do Lyon, o PSG já caiu fora da Copa da França. Na Europa League não tem nenhum bicho papão. Ó, se vocês é mata-mata. Se vocês fazem uma mobilização aí, pô, ó, já Se dei a letra abraçar, aqui. se abraçar o garoto, pode ser campeão. Cara, gente, essas duas competições tá acessível, pulhão. A Europa League eu acompanho, eu gosto da Europa League. Não tem ninguém, não tem nenhum bicho papão ali, não desce mais time da Champions, tem nada ali. Por que não? Se o Tottenham ganhou a última, por que o Lyon não pode? Com todo respeito ao Tottenham. E a Copa da França, o PSG caiu fora. Por que não? E eles tiraram o Lille. O Lille é pau a pau com o Lyon. Ou talvez o Lille, acho que até um pouco melhor. Tiraram o Lille na casa do Lille. Então, ou seja, já caiu dois. Não, é uma mobilização ali, ó, rapaziada. Ó, por que não? Por que não? Então, enfim, aí, queria. Vamos ver aí, vamos acompanhar os próximos aí. Quiser falar mais alguma coisa, Luquinhas, Leno, pra gente fechar aí? Não, eu já Então, fechei. fechou.
Então, rapaziada, vamos pros palpites aí rapidinho. O Luquinhas, Leno, amanhã, São Paulo e Português aí no Morumbi, esse palpite de vocês aí. 1-0 Portuguesa. Ah, você tá doido, Leno. Nem os torcedores da Portuguesa acham isso. Tá doido. Acha sim. Jogou na bet, vou falar igual você, jogou na bet. Joguei na bet. Luquinha. Não, dessa vez eu não vou acompanhar meu parceiro Leno, não. Acho que o São Paulo ganha. Eu acho que vai pegar esse embalo aí do clássico, né? Talvez por ter desempenhado melhor do que se imaginava. Acredito eu. Se bem que se tratando de Crespo, qualquer coisa pode acontecer. Mas acredito eu que se o São Paulo fizer 1-0 no início do primeiro tempo, o Crespo não vai recuar jogando com a Portuguesa, com todo o respeito à Portuguesa. Mas se ele fizer isso, é papo de, tipo assim, mandar embora no vestiário, mas eu acredito que não. Eu acredito que não, mas é isso, né, cara? Como eu falei, o Crespo, a gente não pode esperar nada de muito diferente. Então, cara, eu vou botar aí uns 2x1 São Paulo. A Portuguesa faz um. Olha. A odd tá alta, hein? 3-1 São Paulo, a odd tá alta, hein? Não, 2x1. Ah, 2-1. 4-1 pro São Paulo. Tô te falando que a odd pro São Paulo. Pode anotar. Essa seria a postura, Cara, todo jogo ele aposta. Todo jogo ele aposta. Ó, loucura. Tricolor, ó. 4-1 pro São Paulo. E aqui eu já falei, eu não vou aceitar falar que falem mal dos grandes aqui de São Paulo. Ele trabalhando sábado pra fazer extra. Esse extra, ele joga na bad. Ele faz, cara. Ô, Leno, o meu objetivo aqui é lutar pelos clubes de São Paulo e defendê-los. Vai dar São Paulo 4-1. Você deve estar paquerando a Paulina, pô. Não é possível, não. Ah, quem dera, mano. Quem dera. Mas 4-1 pro São Paulo. Bom, rapaziada. Ele tá naquele grupo da verdinha do pilhado. Diz que toda rodada é green, mano. Oxe, ali o lá é bom, viu, mano? O pilhado manja, viu? Só pra falar, o pilhado manja mesmo. O pilhado é fera. Um abraço pra ele aí, se chegar nele, um abraço pra ele aí. Ele manja mesmo disso aí. O bagulho lá é da hora. E agora, rapaziada, vamos já, né, manter a sequência. Lennon, lá no Rio de Janeiro, depois nós volta pra São Paulo. Flamengo e Vasco, qual que é seu palpite aí? Depois do Luquinhas aí, o que vocês acham? Cara, jogo difícil, jogo complicado, Flamengo voltando, ritmo de jogo 0. Cara, eu vou colocar um 0-0, mano. Vou colocar um 0-0. 0-0. Flamengo e Vasco aí. Rapaz, eu acho que também tá com cara de empate. Vou botar 1-1. 1-1? 2-0 pro Vasco. 2-0 pro Vasco. Mesmo sem o Ryan, 2-0 pro Vasco. O Vasco será o campeão carioca, eu já falei. Vê quanto é que tá pagando o Vasco aí. Ó, pode anotar aí. 2-0 pro Vasco, irmão. Sem o Ryan, é isso, rapaziada, é isso. Se for 2-0 pro Vasco, deixa eu desdobrar aqui. Se for 2-0 pro Vasco, amanhã eu venho com amanhã não. Próxima live eu venho com a camisa do Vasco. Opa, aí sim, hein? Boa. 2-0. Bom, Santos e Corinthians vocês já palpitaram, né? Já. Eu também saiu. Eu falei 0-0 também. Eu acho que eu falei 1-1. Eu vou voltar depois, mas acho que falei 1-1. Eu falei 1-1 também. Eu acabei falando 1-1 também. Esse daí eu vou levar a sério. Ô, Luquinhas, vamos então emendar mais um vídeo. Qual que é o próximo jogo do Vitória? Vitória pega o Juazeirense amanhã. Com o time principal, provavelmente. Opa, o jogo é em Juazeiro ou é no Barradão? É no Barradão. Então, pra fechar, vamos fechar com o palpite aí, vocês aí. Vitória e Juazeirense no Barradão. 2-0 Vitória. Luquinhas? Cara, eu acho que também botar uns 3-0. Time voltando, vai querer mostrar pra torcida, né? Time principal, no caso. Porque o Vitória fez que nem o Flamengo. As 3 primeiras rodadas foram com a base. Desempates, inclusive. Sim, mas eu acho que para dar resposta para a torcida, né? Primeiro jogo, acho que 3-0 Vitória tá legal.
Luquinhas, por seu primeiro jogo e tudo, 5-1 pro Vitória. 5-1 pro Vitória. Aí dá vitória, tranquilo. Vai tomar um golzinho de honra, vai dar 3-0. Vai dar vitória. Fique em paz. 5-1 tranquilamente. O torcedor mais otimista do Vitória é apostar na Bet, velho. Pode confiar, 5-1. 5-1. Pode confiar aí, tranquilo, ó. Vitória tranquilão. Sei lá, vitória marca nos dois tempos. Gol da Juazeirense. Vai ser chuva de gols, rapaziada. Beleza? Então, fechamos por hoje, então, rapaziada. Fechou. Mano, esse horário do palpite é o mais da hora, mano. Que aqui que eu varzeu mesmo. É da hora demais, mano. Esse horário de palpite aí. Vambora. Então, vamos que vamos. Melhor, então, cara. Então. É a hora da resenha. A hora do palpite é a hora da resenha aí. Então, fechamos por hoje, então, rapaziada. Fechou. Tamo junto. Fechou. Luquinhas, Leno e toda a rapaziada. Um grande abraço a todos aí. Siga o podcast Cruzeiro em todas as plataformas. E vamos que vamos aí. Palmeiras, me ajuda aí. Vamos virar esse jogo porque tá difícil, viu? Tamo junto, voltar o segundo tempo agora. 2-0. Jordi é o novo Neuer do Paulistão. Rapaz. Tamo junto, rapaziada. Falou. E avante palestra. 5-1 foi muito, hein? Valeu.